Beleza, Alexandre? Tranquilo? Tudo bem? Cara, eu queria tirar uma dúvida contigo. Queria saber o seguinte, como seria a implantação de um novo acesso seguro utilizando firewalls de próxima geração, visando acesso seguro e dados de uma empresa? Bem, muito interessante essa pergunta. E aí é um assunto bastante amplo. Eu vou tentar ser um pouco mais genérico aqui, né? Então, visando toda a questão de implementação de máquinas virtuais, VM, clusterização, armazenamento, a gente não pode deixar de lado a questão da segurança. E aí é onde entram os firewalls de próxima geração. Então, o que acontece? É extremamente importante esse tipo de implementação, né? Por quê? A gente precisa primeiramente visar a segurança desses dados, né? Tanto de entrada, quem vai acessar esses dados de entrada, ou essas máquinas virtuais. Por exemplo, essas máquinas virtuais vão precisar acessar, por exemplo, a internet. O que elas vão precisar acessar na internet? Ou elas vão precisar acessar, através de um túnel, por exemplo, uma outra unidade, né? Então, isso precisa ser controlado, né? Então, eu costumo dizer que independente do tamanho da organização e se ela for pública ou privada, né, é extremamente importante a implementação de um firewall de borda, né, para fazer esse tipo de controle, né? Obviamente que antes da gente pensar numa implementação de firewall, precisamos fazer o levantamento dessa rede. Para quê? Para que isso seja implementado da maneira correta, né? Então, desde o início lá, segmentação de VLAN, quantidade de circuitos de internet, dimensionamento do próprio equipamento, né? Ser feito, na verdade, de uma maneira correta, né? Para que não haja problemas futuros. Então, entrando nesse assunto, como é que é feita essa implementação? Primeiro, levantamento. Levantamento da rede do cliente, o que ele tem, o que ele vai precisar, qual é o crescimento dele, o que ele pensa, o que ele imagina no futuro, né? Então, já fazer esse dimensionamento correto desses equipamentos. Segundo, quantidade de circuitos, né? O que vai ser implementado, a forma de roteamento que isso vai ser feito, se ele vai utilizar ou não SD-WAN. E aí entra num parênteses aqui, né? A solução SD-WAN hoje é extremamente útil e, vamos dizer assim, eficaz e positiva para o lado do cliente. Por quê? Ela provê a redundância ou dá para dizer que é redundância dos circuitos de internet, por exemplo, né? E não se limita a isso, pode ser também a nível de túneis de VPN, e eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho. É preciso fazer esse dimensionamento e também verificar, implementar esse nível de segurança, dessa redundância, né? Para que caso ele tenha alguma indisponibilidade, por exemplo, de um circuito de internet, os usuários ou a rede dele que está atrás desse equipamento não tem essa percepção e continue trabalhando, continue operando conforme a necessidade que o cliente utiliza, né? Então, isso é feito de uma maneira muito fácil, muito transparente, utilizando a tecnologia de SD-WAN. E aí um exemplo bem atual, né, que é um dos equipamentos que nós utilizamos aqui na NewFront, que é o equipamento da Fortinet, que é o Firewall FortiGate, né? Então, ele tem essa tecnologia nativa de SD-WAN. Nós temos aqui na NewFront 2 circuitos de internet. Se porventura algum desses circuitos caírem, por exemplo, primário e secundário, se o primário cair, que é onde todos nós estamos operando, automaticamente o secundário assume e toda a nossa operação ela não percebe isso. Claro, ela percebe com base no nosso monitoramento, e isso não é menos importante. Precisamos ter um monitoramento em cima disso, né? Então a gente sabe que caiu, mas nós não sofremos com isso, né? Então é muito positivo a empresa ter esse tipo de tecnologia dentro da sua rede. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 circuitos, quantos forem necessários. E como eu falei anteriormente, ela não se limita também somente... Essa tecnologia em si não se limita somente a circuitos de internet. Ela pode ser implementada através de túneis de VPN, né, para outras filiais. Por exemplo, imagina que uma empresa aqui ela tenha 3 filiais. Nós conseguimos interligar todas essas 3 filiais através de túneis de VPN, né? E esses túneis, obviamente, eles são
são os chamados de túneis overlays, né? Em cima dos circuitos underlays, que seriam os circuitos de internet, e os túneis overlays seriam os circuitos em cima, né? Ou por cima, entre aspas aqui, dos circuitos de internet. Então, os túneis dependem diretamente da internet para poder se conectarem. A gente faz esse tunelamento, essa conexão privada, ou seja, ela é completamente criptografada em cima disso, né? E se caso algum desses túneis caia, né, vier a dar algum tipo de problema, nós conseguimos contornar isso usando também a tecnologia de SD-WAN, né, para que o acesso entre as matrizes ou entre as filiais e a matriz não seja afetado, né? Então, levantamento da rede, SD-WAN, segmentação da rede é muito importante, independentemente do tamanho da empresa ou da organização, né? E aí, como eu falei, pública ou privada, ela deve ser segmentada. Isso é por uma questão de organização e, posteriormente, uma facilidade na gerência disso, né? Então, fica muito mais fácil. E não menos importante, não por estar em último ponto aqui, mas a definição das políticas de acesso, né? O que é o mais importante, né? Então, quem vai poder acessar essas informações estando fora da rede? Quem vai poder acessar informações estando dentro da rede, né? Então, é muito importante a definição desses acessos, dessas políticas, né? Não adianta de nada nós termos um equipamento, um firewall robusto, com uma tecnologia absurda e ter uma rede aberta, tanto interna quanto externa. Então, é muito importante a definição desses padrões para que isso seja implementado da maneira correta. Aqui a gente pode citar alguns exemplos dessas definições, ainda uma questão de política, que são as formas de VPN, as formas desses tunelamentos, né? É muito importante isso ser ressaltado, porque esses acessos eles podem ser feitos entre filiais, e aí são as chamadas VPN site-to-sites, né? Eu utilizo a tecnologia IPsec para fazer isso nativamente. Por exemplo, esses equipamentos da Fortinet, né? Os equipamentos da FortiGate não necessariamente precisam estar conectados ou serem conectados com outros equipamentos iguais. Com esse protocolo de tunelamento que é padrão, né? Ele é universal. A gente consegue fazer o tunelamento com outros tipos de equipamento também, né? Então, não é limitado a isso. E também tem as VPNs client to server, ou seja, a gente está em casa, trabalhando remoto, né, e precisa acessar os dados que estão dentro da empresa, ou precisa fazer um acesso que só é permitido se tu está dentro da empresa, né, ou dentro da organização. Então, existe essa VPN client to server, também chamada de VPN SSL, tem todo esse controle de autenticação, né? A base de autenticação, usuário e senha, normal, como qualquer outra, né? E além disso, também a autenticação de 2 fatores, né? O que é extremamente comum, digamos assim, hoje, a utilização dela, né? Tanto por token ou por utilização via e-mail também, dá para receber esse token para poder autenticar através de uma mensagem de e-mail, né? Então, é muito mais seguro e é muito mais fácil o uso dessa tecnologia. Beleza, Alexandre. E quais seriam as boas práticas assim que você indica para a gente seguir numa implementação assim? Bem, boas práticas, como eu comentei anteriormente, o primeiro ponto, não menos importante, é a definição das políticas. Isso é crucial, né? Não adianta nós termos uma regra de firewall liberando toda a entrada, toda a saída e não ter um controle específico de protocolo, de portas, quem vai poder acessar, qual destino vai poder acessar, né? Então, é extremamente importante isso. Segundo ponto, e aí existem aqui 2 tecnologias que são as mais, comuns que são utilizadas, né? Hoje, utilizando firewalls de próxima geração. E aí aqui a gente pode falar diretamente do FortiGate, né? Que são, o primeiro delas é a tecnologia de Web Filter, né? E aí a gente já está falando aqui, Web Filter é o controle de acesso web, né? Então, hoje o FortiGate, ele tem, na verdade, uma gama de endereços
muito grande através da nuvem da Fortinet, né? Eles já fazem uma categorização desses tipos de site, né? Sites maliciosos, vírus, sites pornográficos, todo conteúdo que é realmente malicioso hoje na internet, e infelizmente é inevitável isso, né? Todo esse conteúdo ele é categorizado, né? Então existem categorias prévias dentro do equipamento que a gente consegue visualmente definir, né? E a gente consegue dizer, ó, essa rede, ou esse cliente, ou este usuário pode acessar esses conteúdos, mas não pode acessar esses outros conteúdos aqui. Então, automaticamente, quando o usuário tenta acessar algum site e esse site automaticamente ele é categorizado como malicioso em alguma categoria, ele é reconhecido, na verdade, como um site malicioso, baseado em alguma categoria, automaticamente ele é bloqueado, né? Também existem... e aí aqui uma tecnologia que ela é fantástica quanto a isso, que é a questão do Application Control, que é um controle de aplicação. Como é que isso funciona? Todo pacote que passa por dentro do Firewall, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Um usuário está tentando acessar uma rede social. Esse pacote ele é aberto pelo Firewall. Esses equipamentos eles têm a capacidade de abrir o pacote, analisar para qual, digamos assim, rede social ou para qual destino aquilo aquele acesso está sendo feito, né? E ele consegue comparar com uma base, né, também vinda da própria Fortinet, com uma base de assinaturas, né, digamos assim. Então, essa comparação, ele define, por exemplo, tô tentando acessar uma rede social Facebook, né? Ele abre esse pacote, ele detecta esse pacote que tu tá tentando acessar uma rede social, por exemplo, Facebook, e ele vai comparar essa assinatura desse tráfego com uma base de assinatura que ele já tem internamente. Se ele encontrar essa mesma assinatura, se ele encontrar esse tráfego igual, né? Ele vai perguntar assim, tá, mas e qual ação eu tenho que tomar? Não, a ação é bloquear. Então, bloqueia. Isso acontece com redes sociais, com serviços de streaming, serviços tanto de vídeo quanto de áudio, né? Então, isso é muito prático, né? A gente consegue utilizar o bloqueio ou a liberação, né, de aplicações diretamente, né? E por que isso? E aqui um parênteses, hoje em dia na internet, todas essas aplicações, elas estão baseadas em CDNs, né, que são redes de conteúdo e estão sendo replicadas diariamente, né? Então, isso tudo é muito volátil, toda hora está mudando. Os endereços, a hospedagem desses serviços, né? Então, ficaria muito difícil a gente encontrar exatamente os endereços e bloquear para aquele destino específico. Então, a nuvem da Fortinet, ela já faz isso para a gente, faz todo esse mapeamento, levanta tudo isso, né? E nos passa, através dessas categorizações, tanto da Web Filter quanto da parte de Application Control, ela faz também essa tipo de categorização. E a gente vai lá, nós como usuários, né, ou como os operadores de rede, vamos lá e fazemos o bloqueio ou a liberação simples dessa aplicação, sem a gente saber realmente o que está por trás, aonde está acessando, qual protocolo está acessando, qual porta está acessando, para qual destino está indo, né? Então fica tudo muito mais fácil, né? E um outro ponto bastante importante, e aí é uma boa prática muito interessante e aí, em experiência aqui, eu já vi muito disso não ocorrer, é o uso de redirecionamento de portas, né? Ou os chamados Virtual IPs, ou VIPs, né? Também é utilizado esse nome. Então, o que acontece? É feito um redirecionamento de porta para determinado serviço que está rodando dentro da empresa. Mas não é controlada a origem. Quem pode acessar isso, né? E aí, muitas vezes, isso fica vulnerável a ataques, fica vulnerável a tentativas de acesso indevidas por brute force, enfim. Seriam diversas aqui as possibilidades que poderiam ocorrer. Então, é uma boa prática fazermos um redirecionamento, se for necessário, né? Fazermos o redirecionamento de portas e controlarmos essa origem. Quem vai poder acessar isso, né? Senão, fica muito vulnerável, né? Então, isso, eu diria que esses três pontos aqui
4 pontos, na verdade, incluindo lá a definição dessas políticas. E aí ela engloba, na verdade, todos os pontos, né? A definição de políticas engloba a Web Filter, o Application Control e o uso de redirecionamento de portas, né? Então, isso seria uma boa implementação tanto para um firewall numa organização pública, privada, ou até mesmo na nuvem, né? Então, eu acredito que seja isso.